Pô, vamos falar de prova oral, pô. Tem a galera deve estar no desespero aqui. Tem uma galera que tá no desespero, a gente sabe como é que é, porque prova oral, o candidato ele pode estar extremamente preparado, mas dá um frio na barriga, né? Não, com certeza. É o que eu falei, eu fiz a prova agora de professor da Academia de Polícia, inclusive até uns alunos aqui da Academia DP foram lá assistir, tive 2 alunos que foram lá assistir. Foram te assistir, né? Fui assistir, porque foi no dia do sorteio, e eles já estavam lá, eu já falei, pô, se você quiser ver... Quem que é eles? Você não lembra o nome? Ai, putz, eu não vou lembrar agora, o Rafael e o... Deve ter uns 5 Rafael. então, putz, aí... Manda um salve pro Rafael Diego. Rafael, um abraço. Enfim, e aí foi mó legal, assim, de ter esse apoio deles lá. Mas eu fiz depois que acabou você apresenta uma aula lá, né, pra banca, e depois tem uma arguição oral. E eu fui arguído, assim, óbvio que o tema ali era da matéria de papiloscopia, que eu prestei o concurso para professor de papiloscopia, especificamente. Mas a dinâmica é muito parecida. A banca com todos os membros da banca na sua frente fazendo perguntas que muitas vezes não adianta você querer cobrir todos os temas ali, porque você não vai conseguir. A banca perguntar coisas que não são para serem respondidas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então eles iam subindo o nível até uma hora que eu não vou responder. Porque eles querem ver se eu quebro quando eu não respondo, Diego. E eu fico com a cara limpa ali falando, excelência, isso aqui eu não me recordo mesmo. Ou se não, excelência, isso aqui realmente isso aqui no seu trabalho, na sua aula, eu achei que não estava certo. Que pro candidato pode acontecer, por exemplo, dele, ao longo das perguntas, ele respondeu uma coisa, e aí sobre um outro conceito ele respondeu diferente numa outra questão. Dentro do direito, por exemplo. A banca vai falar, pô, mas aqui você disse isso, ali você disse aquilo, e aí o cara começa a entrar em parafuso porque entrou em contradição. E aí, assim, o maior treino de todos, porque quem chegou na prova oral, Diego, o cara sabe a matéria. E já provou isso. Já provou isso, já passou na prova teste, já passou em prova escrita, tá estudando até agora, o conhecimento tem. Você não vai chegar lá para responder todas as questões. Se você está se preparando para tentar cobrir tudo que podem perguntar, não é isso, turma. Eles vão fazer perguntas que é para você não responder mesmo. E você tem uma margem de falar, pô, excelência, não me recordo ali, poderia me dar um sinônimo. A banca tá ali para te ajudar. O índice de aprovação é alto. Inclusive aqui, acho que se não me engano, da última prova oral, todos passaram, né? Todos. Academia DP. Da academia todo mundo passou. Então não se preocupem tanto com isso. Não precisa ter esse negócio conteudista de achar que você vai saber todo o conteúdo. Você tem que, obviamente, estar estudado e tal. Porque muitas vezes, o que aconteceu na minha prova oral agora, né? Vou pegar essa porque foi a mais recente. Mas que vale, que eu também apliquei em 2018. Às vezes o examinador me faz uma pergunta que eu não... Eu sei do que ele tá falando. Mas eu não vou saber responder exatamente aquilo ali que ele quer escutar. Mas eu vou tangenciando e abraçando, mostrando que eu entendo daquele tema, que ele vai saber que eu sei do que eu tô falando. É isso que ele quer ver. Esse cara sabe do que ele tá falando. Ele tá brigando pela questão. Ele tá brigando no controle, né, emocionalmente. E aí, quando é realmente aquele branco, aí eu acho que o aluno... eu sou a favor de que a pessoa sempre tem que tentar responder alguma coisa. Mas se você sente que você deu um branco tão grande que você vai se desgastar emocionalmente pra responder aquela questão, excelência, não me recordo. E evita o desgaste. Eu acho assim, aluno, se você tem a mínima ideia do que você vai responder ali, responda. Sim. A mínima ideia. Agora, deu branco e isso vou ficar tremendo pra lembrar. Pede pra pular. Sim. Sem medo. Sim. E se for pra falar groselha, você fala com... Autoridade. Candidato, quanto é 2 mais 2? 5, excelência. Com vontade, tá? Fala Erra groselha, com convicção. Fala groselha com vontade, porque quebrar o mental é o problema. Você responder uma ou outra errado, você tem que acertar metade do que está sendo perguntado. Metade. Você pode errar metade das perguntas. Tudo bem, óbvio que quanto melhor você for, melhor é a sua nota, mas pensando só em reprovação, aprovação, tem que acertar metade das perguntas. Eu nunca vi na PCSP, tá? Em carreira jurídica eu já vi bastante, mas Sim. no PCSP eu nunca vi candidato sendo reprovado que tenha comparecido respondendo. Sim. Eu só vi reprovado que falta e reprovado que entra em pânico, começa a chorar. Exato. Ali, é um ou outro.
Agora, quem tá no jogo, quem tá brigando, eu nunca vi reprovado. Sim. Então, qual que é o detalhe? A dica que você deu vale ouro. Porque quando eu pego o aluno que tá começando na preparação de prova oral, o que eu já vi muito problema? Ah, professor, se eu errar a primeira questão vai me quebrar todo. Não, calma, é um jogo. Prova oral é um jogo. Você errou a primeira, você recupera na segunda. Então, o problema é a galera criar muita expectativa, às vezes no começo, dá uma derrapada e não entende que dá pra brigar e recuperar e começa a desgringolar. 50% em todas as matérias ou geral? Cada matéria. Cada matéria. Mas assim, a banca, ela normalmente te ajuda. Inclusive essa banca que agora não vai ser formada só por delegados, eu acho que isso vai também dar uma melhorada para os candidatos. Sem dúvida. Porque começa a ter uma visão mais heterogênea ali da coisa como ela acontece. Então, outra coisa também, Diego, que eu percebo, é que você pode direcionar a banca de certa forma. Se você mostrou muita autoridade, responde um negócio ali de vitimologia muito bem, o cara vai ver que você sabe daquilo e vai continuar, pegar o gancho do que você acertou bastante pra continuar te perguntando naquilo. Então, ali o cara não soube responder muito bem de teorias macrosociológicas. Mas o cara deitou na vitimologia. O cara vai seguir por ali. Cara, você falou uma coisa que é fundamental. Porque assim, eu vi alguns cursos que faziam o contrário pra ferrar o candidato. E aí o candidato sai de lá perdido. Vou dar um exemplo. O candidato, fizeram uma pergunta pra ele. Candidato, quais são as hipóteses de uso obrigatório da crase? Aí o cara... Não me recordo. No simulado, né? Excelência, me recordo. Ah, não se recorda? O senhor estudou crase? Excelência, eu não estudei crase. Aí o examinador, né, do simulado, ele continua. E quais são as hipóteses de uso facultativo? E quais são as hipóteses que não se aplica a crase? Pô, não é assim. Prova oral não é assim. O cara vai ficar explorando aquilo que você não sabe. Você falou que não sabe. É exatamente o que você falou. Agora, uma coisa é verdade. Você falou uma groselha ali e deu pra ver que você tava titubeando, aí eles pegam. Eles vão pegar. Vão falar, então me explica isso aqui que você disse, candidato. Ele está meio querendo enganar. Não, porque o que acontece muitas vezes é o cara querer gastar o que ele não tem. Então, eu acho que uma resposta... O que eu costumo dar de dica? Se você teve que pegar ar 2 vezes pra responder... É o quê? Se você teve que pegar ar 2 vezes pra responder, então... Pegou o ar mais uma vez, você já deve estar se enrolando, cara. Porque nenhuma pergunta é pra você responder um negócio tão longo assim. Então, eu digo que assim, uma resposta completa, porém objetiva. Não é pra ficar puxando a súmula do não sei o quê, porque a chance de você falar uma merda e se comprometer por causa disso é gigantesca. Então, não fica querendo gastar naquilo que você não tenha muita certeza. É uma resposta limpa e direta. Do que é isso que faz você tomar o banco do motorista na sua prova, prova oral. O que você tá falando é tão assim... Porque assim, o Guilherme, pessoal, ele, além de ele ter feito prova oral e tudo mais, ele também faz várias provas, vários simulados com vários alunos. E não é uma coisa assim, creio eu, né, pra prova oral da PCSP, não é uma coisa orquestrada pelos examinadores, é uma coisa intuitiva. Porque eu também já fiz vários simulados com os alunos, e quando você percebe que o aluno tá tentando te enganar, parece que é natural. Você tá tentando me enganar? Vamos ver até onde vai isso aqui. Aí que você vai dando corda pro cara se enforcar. Sim, exatamente. Porque o cara, se ele chega ali pra ser desonesto contigo, então vamos ver até onde vai. Aí você começa a dar corda pro cara se afundar ainda mais. Exatamente. Então, não tente enrolar o examinador, que ele é perito no que você tá falando. Se o cara tá te perguntando de legítima defesa, o cara domina o assunto. Você vai querer contar a história da carochinha, é o que o Guilherme falou, sabe um pouco, entrega um pouco. Vou dar um exemplo, vai. Imagina que o examinador perguntou: candidato, quais são os requisitos da legítima defesa? Você não sabe, mas você sabe o básico do assunto. Excelência, a legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude prevista na parte geral do Código Penal. Se o sujeito estiver diante de uma legítima defesa, não há crime, mas ele pode responder pelo excesso culposo ou doloso. Eu respondi a pergunta? Não. Eu não respondi, os requisitos. Só que eu dei uma volta que alguma coisinha eu vou ganhar, alguma pontuação eu vou ganhar. E eu não enrolei, não menti pra ele. Agora, eu começo a explicar, por exemplo, culpabilidade pro cara, começo a explicar do culpa, começo a inventar assunto, falar que não existe. Aí realmente, não fuge do assunto. É o que você falou, tangencia o assunto, mas não conte uma outra história do que se trata o assunto. Sim. É basicamente isso. Aí ele vira e fala, não, então você tá falando de culpabilidade, candidato? Então vamos pegar a segunda teoria bipartida ou tripartida, aí você já se quebra. Já era. Então não tente ser desonesto com o seu examinador. Responda, é aquilo. Se você sabe alguma coisa, responde alguma coisa, tipo, não sei exatamente o que ele quer ouvir, então eu vou, excelência, não me recordo e vou pra próxima. Também não. Se você tem uma ideia, assim, alguma coisa que você pode tangenciar em volta, faça essa tentativa. Se você não faz a menor ideia e vai começar a te travar, aí já nem pensa, fala, excelência, não me recordo mesmo.
E se você domina o assunto, aí você pode gastar um pouquinho, mas é aquilo que eu falei, turma, no limite de 2 respiradas. Sim. Porque senão você vai começar a se embananar, você vai começar a falar de coisa que não... Porque às vezes você quer puxar, por exemplo, puta, eu tô sabendo tudo de majorante, sei lá. E aí eu vou de crimes contra a pessoa. Aí você dá uma boa resposta polida ali, objetiva sobre isso. Você vai puxar a corda da sua prova para esse sentido. Agora, começou a se embananar, aí o examinador vai perder a boa vontade com você. Então, tem toda essa questão da postura que conta bastante na prova, não tem jeito. Tem uma pergunta que os caras estavam perguntando, que na investigação social não pode reprovar, pode? Investigação social pode? Reprova, mas e se o cara, tipo assim, não tem nada contra ele, mas os caras levantaram que o cara é meio bandido? Não, eu sei onde que você quer chegar. Né? Explica a minha pergunta. O que a galera fala é o seguinte, mas tem muito mito nisso, né? A investigação social descobriu que eu tenho algum pezinho no crime ali, mas não tem nada. Aqui tá tudo limpo, minha vida, tal, no papel não tem nada, eles podem me reprovar? Na verdade, esse não é bem um mito, tá? Mas o que acontecia em outras provas, eu ainda acho que é assim, é o seguinte... Tem algumas organizações criminosas, as mais fortes aí do estado de São Paulo, não sabe quais são. O que acontece é o seguinte, muitas delas, eles não ficam só corrompendo o servidor público, eles criam da base. Então eles formam desde criança um futuro juiz, um futuro promotor, um futuro policial. O cara é limpo. O cara é limpo, ele não pode se sujar, ele não pode mexer com crime, justamente para chegar nessas etapas. Só que a investigação social levanta. A inteligência consegue puxar. Consegue. Falou, pô, esse cara pertence a tal facção, mas a vida dele tá limpa. Então o que eles fazem? Eles não podem reprovar na investigação social, mas... Até porque a banca é diferente, a investigação social não são os mesmos examinadores da prova oral. Então, mas quando o cara da banca da prova oral, ele não tem lá o... a capivara do cara? Aí que o pessoal fala de bastidor, eu não tô falando nada oficial aqui, pessoal. O que eles falam de bastidor é o seguinte, eles passam a informação pra prova oral, pra eles pressionar e até reprovar, porque eles sabem que o cara pertence a uma organização criminosa. Primeira mala. Mas assim, se isso acontecer, cara, é se você pertence a uma organização criminosa. Então você não cria expectativa, porque a ideia é que você caia mesmo, tá? Agora, não com um cara comum ali, o cara que tá... Você aí que atrasou a sua terceira parcela ali da Casa Bahia, vai ser reprovado. Não vai, você que briga com seu vizinho, não vai. Não, os caras vão na casa da minha ex-mulher, Não, calma, não é assim que é o critério de exclusão. Isso não acontece, né? Exatamente. E aí o cara começa a lembrar do passado. Galera, todo mundo cometeu algum erro na vida. Verdade, se você fizer uma regressão aí, você vai entrar em pânico. Você vai fui suspenso na escola. Fui pra diretoria, vou descobrir. Não. Isso aí não. Fiquem tranquilos que não é pra isso. Agora, você tocou num detalhe que eu achei fundamental. Você que é um cara que sabatina muitos alunos mensalmente aí. Sim. Imagino que você também faça isso com os seus próprios alunos, correto? Ou não? Você chega... Sim. Então você vai entender bem onde eu quero chegar. Esse é um conselho que eu vou falar pra galera que tá na prova oral agora. Muitas vezes, por um descontrole emocional, tem muito candidato que foge da pergunta. Foge. Vou dar um exemplo. Eu chego pro aluno e pergunto, candidato, o que é habeas corpus? Aí o candidato, não me recordo. Pô, mas é meu aluno, eu sei que o cara sabe. Só que o seu examinador não sabe. Aí quando termina a sabatina, eu pergunto, por que você falou que eu não me recordo? Você não me recorda? O que é habeas corpus? Então, professor, eu sei, um remédio constitucional, tutela o direito de livre. O que você não falou? Porque eu não sabia entregar tudo. Cara, para com isso. Sim. Se você travou, entrega um pouco que sabe, porque às vezes quando você começa, quando você quebra a inércia, você quebra aquele excesso de nervosismo, as coisas começam a sair naturalmente, né? Não, e fora isso, quando você demonstra que você com um pouco de ajuda vai chegar lá, o examinador ele te ajuda. O examinador te ajuda, turma. Vocês podem aí... eventualmente aí quem não caiu na primeira semana, né? Quem não tá aí na boca do gol e for assistir uma prova oral dos colegas, vai ver isso. Os examinadores ajudam. Você tá puxando qualquer coisa, é um remédio constitucional, não sei o que tem a ver com data. Daí, não, a data não seria habeas data, candidato? Eu te perguntei de habeas corpus. Isso, ele te puxou. Então ele te puxa de volta. Se você começou com qualquer coisa certa, o examinador vai te ajudar. Óbvio que você não tira a nota máxima quando você precisa de ajuda, porque a nota ela cai um pouco quando você precisa de ajuda, mas com certeza, você não tirou 100, tirou 80. Tá na briga acima da metade. O professor não é seu inimigo, então. Não, esse é o futuro colega. Esse é o futuro colega. É isso que a galera não entende. Numa prova objetiva escrita, eles realmente querem limar. Eles querem tirar o grosso ali. Agora, quando é prova oral, é seu futuro colega que tá ali. E ainda mais agora que não tem só delegado, vai ter investigador, vai ter escrivão. A prova eu ainda acho que tá muito mais humanizada agora, vai estar muito mais tranquila. Então, o conselho é, se você estudou aquele assunto, respira e brigue pela questão.
Vai com calma, calma. Não desista da questão. Agora, Diego, eu não sei nada e pelo formato da pergunta eu não consigo nem pensar. Não, aí beleza. Aí é o último, outra, último Diego, caminho. a maioria das perguntas é fácil. É que a gente tem esse negócio na cabeça de que a gente leu 80 questões ultra tranquilas que caíram na prova oral. Aí na última tem explicar o nexo de causalidade com base no não sei o quê. Aí você fala, ai meu Deus, a prova vai ser só isso agora. A gente expande o problema. Mas assim, a gente vê uma ou outra questão mais enroscada e... Não, porque o cara perguntou de arquitetura de barramento de porta USB, não sei o quê. Daí, pô, mas antes disso o cara perguntou qual que é a estrutura do e-mail. Não sei o quê, @tal, @domínio. Qual caractere não pode faltar no e-mail? Exatamente. Então, a gente normalmente já foca em somente o problema. Então, a sua prova oral não vai ser só isso. Vai ter uma ou outra dessas questões. Mas você presta mais atenção se você estiver estudando com banco de questão para você ver que a grande maioria das questões é sobre coisa tranquila. E não tem examinador que quer ficar marcado negativamente. Então ele vai sempre te dar condições de ficar acima da metade. Porque ninguém quer mandar de segurança em prova oral, ninguém quer, não. Sim. Então ele vai te dar condições. Por isso que eu sempre falo, Diego, tem gente que me pergunta, Diego, mas e se vocês me perguntarem só uma pergunta de penal, como é que eu vou ficar acima da metade? Eles não fazem isso. Eles vão te dar condições de pelo menos ficar com 50%. Então se você acertou uma, errou outra, vamos tentar uma terceira aqui, uma quarta aqui. Não é assim, a primeira 100% zero. Não existe isso. Então eles vão te dar condições de brigar pelos 50% ou mais, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Você ia perguntar? Não. O que eu queria saber é o seguinte, quando você fez sua prova oral, você lembra mais ou menos se você ficou no começo, no meio, no final? Acho que tava na meiuca ali. No meio? É. Você considera que é uma vantagem ficar no começo, no meio ou no final? Ou nenhum? Eu acho que depende. Tem suas vantagens e desvantagens em tudo. Pra mim, vamos pensar no começo primeiro. A vantagem de você estar no começo é que a banca ainda não está calibrada. E a banca não estar calibrada, geralmente eles abaixam um pouco a régua. Ficam na zona de conforto. Ficam ali, numa zona de conforto. Porque eles vão ver assim, pô, isso aqui dá para eu perguntar que o pessoal tá sabendo. Ou isso aqui tá muito fora. Então eles vão testando. Geralmente eles, no comecinho, assim, eles vão um pouquinho mais para baixo, vendo que o pessoal tá sabendo, eles sobem um pouquinho. Porque você começa pedindo muito pesado, todo mundo começa errado, tá dando alguma coisa errada, né? Exato. E não tem assim, depois eu volto pra esse candidato e faço uma... Então, eu acho que pegar no começo, até porque o examinador vai ter um banco de questões ainda gigantesco, porque não foram todas as perguntas, ele vai começar por aquilo que é mais tranquilo pra sentir o nível dos candidatos. Ele também tá frio. O próprio examinador não tá ainda também... Então, eu acho que no começo, essa primeira parte, né, sei lá, são 2, 3 meses, né? As primeiras 2 semanas, vou considerar esse como o início mesmo da coisa. A vantagem que eu diria é que a sua prova pode, teoricamente, estar ali uns 2 dedinhos abaixo de nível de dificuldade do que ela estaria mais pra frente. Pra mim, o pessoal da meiuca é quem tá melhor mesmo. Porque aí a banca já tá aquecida, você já sabe mais ou menos o que esperar, e você já não tá ali na rabeira em que os examinadores também já estão... de saco cheio, porque cansa, pô. Os caras estão lá todo dia. Todo dia vira as mesmas coisas. Todo dia falando da mesma coisa e tal. Então, assim, pra quem tá no final, eu diria que a vantagem é você saber muito bem o que esperar. Você já tá bem balizado de nível de dificuldade, do que esperar, de temas que estão caindo mais ou menos, até pra aquela preparação de reta final. E também por uma questão mental, porque você começa a ver o pessoal indo e falando que não foi esse bicho de 7 cabeças, então... até pra ansiedade pode ser um pouco melhor, mas é aquilo, você vai pegar questões, eu acho, um pouquinho mais complicadas do que o pessoal que veio do... Não é um negócio de outro mundo, mas um pouquinho mais difícil do que quem foi logo de cara, você acaba pegando. Cara, você falou exatamente o que eu tô falando pros alunos do privado. A minha percepção é a mesma que você tem. Eu já participei de algumas provas orais e essa é uma sensação muito clara. No começo, realmente, a banca tá mais fria, tem uma zona de conforto. Vantagem. Dá pra forçar um pouquinho mais na banca, porque com um pouco você já se destaca dos seus colegas. Sim. Então se tá num dia ali que o cara já sabate no 5 ou 6, você é o 7º, um pouco que você demonstra mais, opa, eu gostei desse cara, a banca já ganha a sua simpatia. Só que você não tem baliza, você não tem comparativo. Exatamente. Essa é a desvantagem. Pro final é o contrário. A banca, ela sabe até onde ela consegue apertar. Exatamente. Então ela vai até o limite de cada candidato.
Só que ao mesmo tempo você já se ambientou, então você já conhece, dá pra ter mais elementos de ambiente pra você se sentir mais confortável na prova oral. Eu só não tinha pensado do cara que tá no meio, o cara tá no meio, ele realmente tá Ele bem tá jogo. no melhor dos dois mundos. A banca não quer reprovar ninguém. Cara, mas se eu tivesse fazendo essa prova oral, tivesse bem, tivesse estudando, tô confiante, eu queria no Primeiro primeiro dia, acaba logo essa porra aí. Não, mano. eu sou assim também, eu gosto de ir Mata logo, né? Eu sou assim também. Eu tenho um amigo meu, esse amigo que tá lá, ele vai, acho que é o segundo, terceiro dia, já marcando uma viagem pro Rio de Janeiro no outro dia. Vai passar, vamos curtir. Boa. Não aguento mais o negócio, o cara tá um ano nessa, não, cara. Mas isso é mesmo. Mas são pessoas, tem perfis diferentes. Acho que se a pessoa ela é muito ansiosa, aí é bom que ela fique pro final. E se ela ficar no final, ela tem que assistir outras. Ela precisa. Ó, Sim. você, mas Diego, se eu for assistir uma, me dá uma pressão. Aqui o autoconhecimento vale ouro. Se você se conhecer e você realmente perceber que pra você vai entrar em pânico vendo outros, talvez seja o seu caso de não assistir. Agora, se pra você aparentemente é indiferente, ou se você precisa conhecer o ambiente, vai. Faz um esforcinho, pelo menos uma vez por semana. Porque você vai conhecer o ambiente, você vai conhecer os examinadores, pode não ser os mesmos no seu dia, mas você vai conhecer o nível de questão, como é que tem que se portar. Pra você, no dia da sua prova, já não vai ser mais uma novidade. São fatores que você vai estar tirando dessa equação, que vai estar aumentando a sua ansiedade. Então, se você tem essa possibilidade, olha, eu não acho bom abrir mão de vantagens. Use. Não, e você é o nervoso que não quer ir lá presencialmente, não é pra também ficar no escuro. Pergunte para candidatos que já foram, porque geralmente quem já foi dá um feedback muito tranquilizante, porque fala, puta, eu cheguei lá, mas aí depois, quando eu cheguei lá, eu vi que não era tudo isso. Exato. E aí, quem sabe, até te dá a confiança pra você ir lá assistir. Então, não é porque você se sente muito mal indo lá, que você vai ficar vai ficar no escuro tateando ali. Ô, Guilherme, e a prova oral do investigador... Cacete. Investigador escrivão, é muito diferente da de delegado? É bem diferente. Mas... Até a liturgia, né? Mas a questão Até de postura dos examinadores é a mesma coisa, o cara quer ajudar ou os caras são xarope? Não, na de delegado é outra realidade. O nível de cobrança é bem maior. A vontade de ajudar do examinador, apesar de até existir, é menor. Ah, então a postura dos caras também é diferente. E tem que ser menor, né? Porque é um cargo de chefia, um cargo de liderança. O cara tem... O outro, teoricamente, ele... com 20 aspas, mas o escrivão investigador tem obrigação. Não é ele depois que vai responder se der algum problema. Ele vai assinar, ele né? vai vir pra baixo, mas assim, né? Não é ele o responsável final da coisa. Quando você tá numa posição de liderança, numa posição de chefia, espera-se mais de você, com certeza. Então, o nível de cobrança, quando é uma prova de delegado de polícia, ele é diferenciado, com certeza. Então, essas dicas que a gente deu, até de banca mais amigável, obviamente valem mais pro investigador escrivão. Acredito que para médico, perito, também não seja tão... Eu acho que ficaria até no meio termo, né? Não acho que eles seriam tão rígidos quanto são para delegado, mas também não é tão leniente quanto é com investigador escrivão. Eu acreditaria num meio termo. Eu concordo até porque essas provas de médico legista e perito, a melhor forma de você testar o cara, ele é o expert, Sim. Então, pra ele, o perfil desse cara é o cara que entende do assunto. É a prova objetiva escrita. Sim. Agora, o delegado, a prova oral é muito importante. Pra mim, só deveria existir pra delegado. Porque a prova oral, ela exige, você tem que entender o perfil do cara, se ele é perfil de liderança, se ele aguenta a pressão e tal. Então, aí já é uma outra pegada. Tem que ser mesmo. Agora, o que você falaria pra essa galera? Dá pra dar alguma dica nesses poucos dias que faltam pra começar? Ou você acha que é só manter o jogo? O que você indicaria pra galera? Eu acho que é assim. O maior inimigo do candidato nesse momento é ele mesmo. Eu tive isso. Tive agora na minha prova de Acadepol. Pô, eu sei disso, eu falo disso pra todos os alunos. Mas não tem jeito, a sensação de impostor é muito forte. Da gente achar que a gente não é capaz, de que todo mundo é melhor, de que estão se preparando mais. E, pô, eu cheguei lá, assim, eu fui bastante elogiado por várias pessoas que assistiram a minha aula e várias outras, porque é a mesma coisa, tem vários outros candidatos que estão assistindo às aulas dos outros candidatos também, né? Mesma coisa da prova oral. E falando que eu fui super bem e tudo mais, e que eu fiz um excelente trabalho, e eu sempre fui muito crítico do meu próprio trabalho, então é uma coisa que eu até trabalho em terapia e tudo mais, então eu acho que é importante a gente não se cobrar tanto, de achar que a gente não é suficiente e tudo mais. É aí que você... É que eu sou tão macaco velho desse negócio de ficar apresentando aula e tudo mais, que isso não chegou a me afetar ali. Na hora, é o que eu falei, né?
O pessoal tava assistindo, até minha namorada tava assistindo, ela tava mais nervosa que você. Nervosa que eu, exatamente. Então, na hora, mas é aquilo, externamente eu tava ali a tranquilidade. Eu até assisti depois uns trechinhos, né, da aula que eu dei. Mas por dentro eu tava ali, pô, o macaquinho batendo prato ali no Homer Simpson, né? Mas faz parte, assim, a gente aprende a não externalizar esse tipo de coisa. Então, você estar nervoso no dia vai acontecer. A questão é como que eu estou me portando nessa situação? Como que eu estou emocionalmente não demonstrando isso pra minha banca? Porque você falar que, você vai virar o monge tibetano que não vai estar nervoso na hora. Não vai. Impossível. Só se for um psicopata. Não, porque isso é foda. Você chega ali pra assistir prova oral dos outros, aí fica aquele lá, todo mundo, só tem ministro do STF ali atrás, né? Sim. Aí quando você chega ali pra responder, é outra coisa, pô. Sentou ali na mesinha com todo mundo te olhando ali. Quando eu vou assistir, engraçado que eu fico no fundo. Não, tá todo mundo ali, ó. Daí o cara responde certo, fica assim, ó. Assim. Só tem juiz ali. Só tem juiz. É isso mesmo. Então tem que... O trabalho principal nessa reta finalzíssima aí, faltando uma semana, talvez um mês pra sua prova, é não focar tanto em conteúdo. Conteúdo, o que você tinha que aprender até que você já aprendeu. E eu tenho certeza que para 99% aí já é o suficiente para você ser aprovado. Mas você tem que trabalhar essa parte emocional principalmente. E assistir uma banca se for isso que vai te deixar mais tranquilo. E perguntar para algum colega que acabou de passar o que fazer ou não. Se você tá nessa primeiros 1-2 dias, lembrar que o examinador tá tão cru quanto você, então provavelmente até o jeito com que ele vai te perguntar meio não travado, vai ser meio... então assim, eu acho que é principalmente esse trabalho emocional nessa retíssima final, assim, de lembrar que você estar o mais sereno possível, transparecer serenidade o máximo possível, é mais importante do que qualquer resposta que você vai dar ali pro seu examinador. Concordo. Eu tenho falado para os meus alunos muito o seguinte, falou, olha, você quer uma dica do que fazer agora com a sua rotina? Além do controle emocional, que você pode buscar técnicas de PNL, assistir outras arguições, mas na rotina mesmo de estudos, cara, ou 100% só treino e revisão, ou no máximo você vai colocar 20% ali pra ver uma coisinha nova ou outra, porque se você vai estar assistindo outras arguições, caiu um assunto lá que eu não tinha nem me atentado que estava no edital. Aí você separa esse 20% ali pra dar aquele detalhezinho que faltou e tal. Mas o muito treino ele é importante não só pelo conteúdo, mas pra dar confiança. Sim. O cara tem que chegar grande na prova oral, ele tem que chegar com aquela sensação de que se perguntarem alguma coisa que ele estudou, ele vai saber. Que é justamente a nossa demanda de prova oral presencial que a gente faz lá em São Paulo, é muito por conta disso. Porque o cara já tá em grupo de fazer online todo dia. Mas ali, presencial, sentado, olhando no olho do examinador, é outra... A velocidade de raciocínio é outra. Por isso que é legal, assim, por mais que você perguntando para um colega, existe um ganho de você saber algumas coisas da prova, você ir lá e sentar lá e ver o que tá acontecendo lá. É outra coisa. É outra coisa. Então tem que ter isso. Acho que esse treino é fundamental pro cara tá seguro, porque, cara, o que eu percebo de arrependimento em prova oral é quando o cara estuda meia boca. Pelo seguinte, cai uma pergunta que ele estudou e ele não lembra. Aí dá um... Quando cai uma coisa que você não estudou, beleza, eu não estudei, não cheguei lá, não deu pra fechar. Agora, quando cai uma coisa que você estudou e você não garantiu, então o treino pra você chegar grande, a missão é o seguinte, se cair alguma coisa que eu estudei, essa eu vou garantir. Então é assim que a gente tem que preparar, às vezes, os alunos, pra ele ter aquela confiança. Pô, cheguei grandão, pode perguntar o que quiser. Essa aqui eu não sei? Beleza, não me recordo, mas na próxima eu vou recuperar. Então o cara chega bem no jogo. No final das contas, o aspecto emocional é o que vai mais pesar. Não tem jeito. Com certeza. É o que mais vai pesar.